Vamos começar mais um podcast, o primeiro podcast da Pão Vivo, um projeto que tenho certeza que nasceu no coração de Deus, um projeto que vai alcançar muitas vidas. Aqui teremos pessoas muito abençoadas por Deus, pessoas que Deus mudou a vida, transformou a vida, tem lindos testemunhos para contar e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Teremos hoje um primeiro convidado que pra gente é muito especial, é um grande amigo nosso. O meu nome é Felipe, então você vai ver muito o meu rosto aqui, o do nosso amigo Lucas, ele vai estar aqui também muitas vezes. Temos outras pessoas que vai estar aqui apresentando, falando um pouco mais de Deus para edificar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através desse projeto. Tenho certeza que você vai sair, quando iniciar esse vídeo, você vai começar de uma forma e ele vai terminar totalmente diferente, porque vai te transformar. Você vai ver o que Deus faz na vida das pessoas. E hoje teremos um tema que é muito especial, que será o que deu, como foi o seu primeiro contato com Deus, o seu primeiro contato com Jesus. E hoje estamos aqui com o nosso primeiro convidado, com o presbítero Eduardo. Paz do Senhor, meu irmão. Amém. Paz do Senhor. Lucas, se vocês não sabem, é meu filho, né? Então aí você é entrevistado pelo meu filho hoje, Felipe, né? Que eu tive a honra e o prazer de conhecer aqui na igreja já. E meio nervoso, né? Por ser o primeiro. Rapaz, logo eu primeiro, cara. Meu Deus do céu, que honra. Me sinto honrado, lisonjeado aí por essa oportunidade. E Edu, então a gente também fica muito feliz em te ter aqui como primeiro, muito importante para a gente também, como presbítero e pai. Tenho certeza que para ele também é uma grande honra estar falando com o pai dele. Não precisa ficar nervoso não, viu? O pai tá aqui, mas... Só porque é pai. Mas então, Edu, vamos lá. Como começou essa tua caminhada com Deus? Como foi o seu primeiro contato com Jesus? Olha, digamos que eu praticamente eu nasci, né? Eu nasci num berço evangélico com a minha mãe. A minha mãe, ela era cristã, né? O meu pai era de uma outra religião, né? E era um conflito dentro de casa, né? Mas contato com Deus, verdadeiramente, eu tenho meu primeiro encontro com Deus, isso foi há quase 11 anos atrás. Porque aquele negócio de adolescente, de criança, que nós vamos para a igreja porque o nosso pai leva. Na verdade, eu não queria ir. Queria ficar em casa, queria ficar jogando videogame, eu queria brincar com meus amigos, eu queria correr na rua, sabe? E a minha mãe, quando chegava na hora de ir para a igreja, ela me forçava para entrar para dentro de casa para tomar banho e ir para a igreja, né? Mas foi bom porque a gente, mesmo não querendo, mesmo quando a gente não quer, né? E a palavra de Deus ela é bem clara, que Jesus ele veio justamente para aqueles que não querem ele. Justamente ele veio para salvar os que não querem, os necessitados, né? As pessoas que, mesmo sabendo, mesmo tendo ouvido dizer que Jesus veio e morreu por eles, ainda não querem saber dele, né? E mesmo assim, mesmo eu não querendo, ficou plantado no meu coração. Ficou plantada uma palavra no meu coração desde quando eu era criancinha, desde quando eu cantava no conjunto das crianças, e das crianças para os adolescentes, e dos adolescentes para os jovens, né? E ouvindo, mesmo não querendo, eu ouvia. E tu já ouviu dizer que a palavra de Deus ela não volta vazia? Não é verdade? A palavra de Deus, quando ela entra, é como uma espada com fio dos dois lados. Corta para tudo quanto é lado. Mesmo quando a gente não quer, a gente é atingido por essa palavra. Né? E a palavra de Deus ela é forte. A palavra de Deus ela é eficaz. Né? Mesmo não querendo, eu fui ouvindo. Né? E fui crescendo. Para você ter uma ideia, Felipe. Para você ter uma ideia, quando eu congregava em uma outra denominação, em um outro ministério, né? Tínhamos vigília todo mês. Eu ia para a vigília, eu esperava todos os irmãos ajoelhar. Quando estava todo mundo ajoelhado orando, porque vigília antigamente era oração.
Hoje vigília é louvor do começo até o fim, é show. Não tem né? palavra. Não tem palavra, totalmente diferente. Né? O contexto de vigília que eu participava na minha adolescência para o de hoje. Hoje é cantores famosos, às vezes você vê vigílias por aí cheias, lotadas. Né? As pessoas vão para falar com Deus, as pessoas vão realmente para ter um encontro com Deus, talvez, né? Seja por isso também. Né? E eu ia para a vigília, eu chegava lá e eu influenciava. Eu influenciava porque eu acho que é um dom que Deus me deu, um dom de influenciar pessoas. Né? Eu sou uma pessoa extremamente difícil de ser influenciada pelos outros. Mas eu tenho, acho que é um dom que Deus me deu de influenciar. E eu chegava em um por um. Os jovens lá, levanta, vamos sair. Levanta, vamos sair, sabe? Todo mundo ajoelhado orando, todo mundo pensava que eu estava lá sentado, ajoelhado orando também, mas não, a gente levantava e ia para a praia. Ficava na praia a noite inteira, todo mundo orando e a gente na praia. Quando chegava perto do horário de acabar a vigília, a gente corria para a igreja e ajoelhava. Os irmãos levantavam, via todo mundo lá. Parecia que nada tinha acontecido. E dessa maneira, mesmo não querendo estar ali, né? Foi tipo assim, como que eu posso dizer? Eu não estava ali. Eu não estava. Só estava o corpo. Né? E quando eu vim para esse ministério, quando eu comecei a congregar nesse ministério, a primeira vez que eu vim aqui, né? Quando eu cheguei em casa, eu discuti com a minha esposa. Por quê? Porque eu falei para ela, você está contando a minha vida toda para o pastor. O pastor pregou uma mensagem que veio de encontro comigo. Sabe aquela mensagem que é um punch? Aqueles videozinhos, aqueles TikTok, né? O coice do cavalo. Foi a palavra de Deus quando chegou em mim, aqui nesse ministério, no Pão Vivo, foi desse jeito, né? E vai fazer 11 anos, graças a Deus, que eu tive o primeiro contato verdadeiro com Jesus, sabe? E mudou a minha vida. Como você disse aí na apresentação, aí na sua introdução, né? Eu acredito que muitas pessoas vão mudar a vida. Vão mudar, porque é muito importante isso, né? Nós vemos muitos podcasts aí com assuntos totalmente, sabe, mundanos, totalmente que não tem um conteúdo. Hoje eu estava comentando com o Wesley, com o Lelê, e a gente vinha no caminho que ele foi me buscar, né? O entrevistado tem que ser buscado em casa, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Padrão fixo. Ele foi me buscar lá, foi me buscar em casa para me trazer, ele tinha chegado do serviço, né? Aí eu vim conversando com ele, pô, tomara que o povo receba, né? Porque as coisas de Deus ultimamente é mais zombaria. As pessoas fazem alguma coisa a respeito da palavra de Deus, a respeito do Evangelho de Cristo, mas para zombar, mas zombando. A gente vê muitos TikToks aí brincando com o Evangelho, brincando com o nome de Jesus. Né? Isso não me alegra, mas eu espero que esse podcast aqui transforme vida, assim. Testemunhos, muitos testemunhos. Eu vou contar depois, eu vou contar um pouquinho o que Deus fez na minha vida a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus. Porque quando a gente se encontra com Ele, aonde Ele passa, coisas novas acontecem, mudanças acontecem, milagres acontecem. Isso depende da nossa busca, depende de cada um de nós. E aproveitando esse gancho, né, Edu, para quem está assistindo, aproveitar e pedir para curtir, compartilhar com alguém que precisa receber essa palavra, que precisa ter esse contato com Jesus, porque às vezes, Edu, a gente está dentro da igreja e só está o corpo, nem você falou, o nosso coração não está. Então, que você receba essa palavra, esse podcast. E aí, Lucas? E é muito legal ver essa história, né? Que eu acompanhei pelo menos boa parte dessa trajetória, né? E já vou aproveitar para fazer a pergunta já. O que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus? Tudo. Quando eu vim para Jesus, quando eu voltei, né? Como eu disse, eu nasci num berço, né? E eu me afastei por motivos como eu não estava firmado, como eu não tinha tido esse encontro ainda com o Evangelho, com o verdadeiro Evangelho genuíno de Jesus, né? Eu não tive na minha adolescência, eu não tive esse encontro,
né? Então, coisas que aconteceram internamente na igreja, aproveitando para falar antes de eu completar essa resposta, que as pessoas muitas vezes não vêm para a igreja por causa que fica ouvindo palavrinhas de um lado, aí o irmão olhou e não cumprimentou, ou então alguém chegou e falou da roupa, sabe? Se vir com esse pensamento não fica. Por isso eu não fiquei, porque eu tinha esse pensamento. E falaram conversas de mim, né? E eu me afastei. Eu fui um adolescente muito preso na minha adolescência. Eu só fui liberado para sair, para chegar depois das 10 horas da noite em casa, quando eu completei 18 anos de idade. Né? Eu era muito preso. Então a primeira oportunidade que eu tive de sair e de conhecer o mundo, e me seduziu. Por quê? Porque eu não tinha tido esse contato. E eu sofri. Às vezes as pessoas falam, não vou para a igreja porque é muito difícil ser crente. Porque ser crente eu não posso fazer isso, eu não posso cortar o cabelo, eu não posso fazer aquilo, eu não posso... Isso é religião. Isso é coisas introduzidas dentro da igreja pelo homem. Jesus não é assim. Jesus ele ia em lugares, ele resgatava pessoas em prostíbulos. Jesus ele resgatava pessoas em lugares que hoje a igreja não vai. É o que falta. E eu fui resgatado desse jeito. Na dor, doeu, cara, doeu. Olha, se você tiver a oportunidade de vir para Jesus no amor, eu só conheço uma pessoa que veio no amor. Vem no amor. Porque dói. Eu vim, sabe, doendo com meu coração estraçalhado, sabe? E quando a palavra veio, que como eu disse antes, que eu até discuti em casa, quando a palavra veio, que a minha esposa falou para mim que ela não tinha falado nada, e eu pensei comigo, mas ninguém sabia como que o pastor falou aquilo, como que ele chegou aquele assunto lá, se ninguém falou nada para ele. Aí começou a cair a minha ficha, Deus estava investindo na minha vida. Deus estava me mostrando que eu passei longe dele, né? E ele não falou para mim que eu não ia mais passar. Ele me convidou para passar por tudo que eu passei antes sem ele, para eu passar com ele. E eu vi a diferença. De eu estar na luta sem Deus, quando eu estava no mundão lá fora, sofrendo, sendo pisado, sendo humilhado, sabe? E quando eu passei pelas mesmas lutas com Deus. Porque Deus preparou pessoas para colocar no meu lado. Pessoas que hoje eu conheço, que se não fosse Deus, eu não teria conhecido. Né? Pessoas que o Evangelho me apresentou uma família nova, a família Pão Vivo. Né? Quando eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus aqui na igreja, eu sempre falo isso, que é uma família. É uma família. Como eu teria conhecido o Felipe se não fosse Deus? Se não existisse a igreja aqui, se ele não chegasse até aqui, foi Deus que trouxe. É desse jeito. E o meu primeiro encontro com Deus foi assim. Foi assim. Cheguei aqui na dor, todo quebrado, e a palavra de Deus veio. Só que eu tive que tomar uma atitude. Eu tive que escolher. Ou eu escolhia viver na vida que eu estava, sofrendo, sendo pisado pelo diabo, sendo pisado pelo inimigo, sendo humilhado pelas pessoas, ou eu dava um passo adiante. Deus estendeu a mão para mim, Felipe, Lucas. Ele estendeu a mão para mim. E naquele momento eu estava precisando ser levantado. E eu estiquei a minha mão e ele me resgatou. Meu primeiro contato com Deus aqui na igreja foi desse jeito. Foi ele me levantando lá do pó. Ele me levantando das cinzas, sabe? E me erguendo. E o tempo foi passando, e eu fui crescendo ministerialmente, obreiro, aí diácono, hoje sou presbítero. Hoje eu sou um dos líderes do Ministério de Louvor da igreja. Aprendi a tocar violão um pouquinho, aprendi a tocar um pouquinho de contrabaixo, aprendi a tocar um pouquinho de bateria. Antigamente eu tocava pagode no mundo. Hoje eu toco para Jesus. E eu conheci, né, esse Eduardo antes de conhecer Jesus, né? Então falando assim como filho, por experiência própria. E é muito diferente, cara. O Eduardo antes de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus. É uma coisa que, esse cara que tá aqui do outro lado é o meu maior orgulho, de ver ele assim feliz, adorando a Deus. Aí tá fazendo irmão chorar, pô. Aí tá fazendo irmão chorar. Pelo amor de Deus. Aí tá fazendo irmão chorar. A igreja, tipo assim, é um maior exemplo assim que eu tenho pra minha vida assim de homem,
é meu pai, entendeu? Porque quando precisava de alguma coisa em casa, era ele que resolvia. Então, o Senhor é meu orgulho, pai. Fico muito feliz de ver o Senhor assim na presença de Deus. Ai, que fofo. Ô, Não vai Edu. ter dinheiro depois do podcast, não. Ter Viu? dinheiro não quer dizer. Vem com essa pra casa. Ô pai, você é meu amigo, mas depois do podcast você não dá pra comer. Ô irmão, pode ficar à vontade, viu? Isso aqui tudo pode ficar à vontade. Pode tomar uma água, tomar um suco, tomar um café. Pode ficar à vontade. Ô Edu, já aproveitando que a gente está falando, né, desse contato com Deus, com Jesus, e como transforma a nossa vida, né? Como Deus transforma a nossa vida, eu queria te perguntar qual foi a tua experiência mais marcante com Deus, assim? Cara, a experiência mais marcante, olha, foram tantas. Eu contei tantos testemunhos aqui nessa igreja já, mas eu vou contar a experiência mais marcante. A mais marcante que ficou marcado para minha vida, né? Toda vez que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Né? A mãe do Lucas, ela teve uma enfermidade. E até hoje ninguém sabe qual era a enfermidade que ela tinha. Eu me lembro que a gente estava em casa, já era depois da meia-noite, e ela começou a passar mal. Aí eu coloquei ela no carro e levei ela lá para o Guilherme Álvaro, para o hospital. Ela já entrou, já ficou internada. Ela ficou 27 dias internada naquele hospital e fazendo uma bateria de exames e ninguém sabia o que era. E eu lá, o tempo todo, não arredei o pé do lado dela, né? E o que aconteceu? Chegou um dia que ela teve uma série, Felipe, uma série de convulsões sequenciais. O médico me chamou de canto e falou para mim, ó, a gente vai ter que induzi-la ao coma. Porque se ela continuar tendo essa sequência de convulsão, isso pode se agravar. E ela pode ter problemas maiores, né, futuramente. E você vai precisar assinar um termo de responsabilidade. Porque a indução ao coma, a gente vai induzir, ela vai apagar. Quando a gente for reanimar, ela pode voltar ou pode não voltar. Por isso você tem que assinar um termo de responsabilidade. A gente vai induzir ela ao coma se você assinar esse termo. Senão... E eu não pensei duas vezes. Eu pensei, é pro bem dela. Eu assinei. Na mesma hora eu liguei para minha mãe ir correr lá para o hospital. Minha mãe chegou lá no hospital à noite e eu estava desesperado, não sabia o que fazer. Aí a minha mãe falou para mim, vai para casa tomar um banho, eu vou ficar aqui. Eu falei, não mãe, não adianta ficar aqui porque ela vai para UTI e não pode ficar ninguém. A senhora vai também, aí amanhã, se a senhora quiser vir para ficar comigo aqui, a senhora vem de manhã. E a minha mãe foi embora. Aí eu peguei meu carro, aí eu pensei assim, não vou para casa. Isso era um domingo. Eu fui para a igreja, Pão Vivo. Por isso que eu falo, Ministério Pão Vivo é um marco na minha vida, né? Eu cheguei na igreja, o pastor estava ministrando a palavra da oferta. Já era o pastor Milton? Ainda não era o pastor Milton, era o pastor Marco Aurélio. O pastor estava ministrando a oferta. Quando ele viu eu subindo, porque a igreja era no segundo piso, né? Quando ele viu eu subindo, ele se assustou, porque ele sabia que eu estava no hospital e que eu não saía de lá por nada. Ele já pensou no pior. Aí ele terminou a palavra e veio falar comigo. Aí ele me perguntou, o que está acontecendo? Aí eu comecei a chorar e eu contei para ele. A Bia vai ser induzida ao coma, né? Coma induzido por conta da série de convulsões que ela estava tendo e o médico falou que isso poderia trazer problemas futuros para ela e poderia ser pior, ela poderia ter muitas sequelas, né? Aí o pastor me perguntou, você tem fé? Eu falei, eu tenho, pastor, muita fé. Aí ele me chamou lá na frente, Felipe, pediu para eu ajoelhar. Ele pediu para eu ajoelhar. O Lucas era pequeno, não sei se ele lembra disso. Eu ajoelhei lá na frente. E
ele chamou a igreja e falou para a igreja, olha pessoal, está acontecendo isso com a Bia, o Edu veio para cá, ele veio para o lugar certo. Né? E nós vamos levantar um clamor aqui a Deus pela vida da Bia. Tá vendo o Edu ajoelhado aqui? Vocês vão passar orando uma corrente de oração e vocês vão impor as mãos sobre o Edu. Mas vocês não vão orar pelo Edu. Faz de conta que quem está aqui é a Bia. O pensamento de vocês vai estar nela, lá no hospital. E assim foi. Todos passando, orando. Tinha gente que me abraçava, tinha gente que se ajoelhava comigo na hora e tal. E eu não conseguia falar nada, só chorava. Só que o maior intérprete de lágrimas é o Pai, né? Ele sabia tudo o que eu queria dizer ali com as minhas lágrimas. Acabou o culto, fui para casa. Fui para casa, cheguei em casa, dormi bem. Sabe, quando a gente acontece algo que a gente sabe que foi diferente, eu já não estava mais preocupado. Porque eu já tinha colocado na mão de Deus. Tá me entendendo? E eu dormi bem. Acordei cedo, fui para o hospital. Cheguei lá, minha mãe não estava ainda. Aí eu cheguei na portaria, entreguei meu documento. Aí o porteiro já sabia onde eu ia, né? Aí ele falou, ele olhou lá, o nome dela não estava. Aí ele falou assim, o nome dela não está mais aqui não. Eu falei, não, ela foi para a UTI. Aí ele pegou a prancheta da UTI, dos pacientes que estavam na UTI. E o nome dela também não estava. Meu Deus. Imagina o meu coração como ficou. Imagina o desespero que eu entrei naquela hora. Aí uma enfermeira estava trocando plantão, a enfermeira estava saindo. A enfermeira falou assim para mim assim, ó, a tua esposa ela tá saindo da UTI agora e tá voltando pro quarto. Meu Deus do céu. Quando eu cheguei no quarto, o médico falou para mim, não sei o que aconteceu. Na madrugada, as enfermeiras viram ela sentada na cama e cantando. Ela estava cantando louvor na cama. E falou que não estava sentindo nada, não entendeu nada o que ela estava fazendo ali. A gente vai fazer uns exames nela, se não tiver nada, ela vai embora hoje mesmo. Do jeito que eu estou vendo ela. Teve alta. Meu Deus. Era para eu chegar lá, ela tá em coma. Eu cheguei lá, ela teve alta. Que Deus é esse que a gente serve? Deus forte e poderoso. Né? Isso para mim ficou marcado na minha vida, como uma experiência com Deus. Né? E são muitas as experiências. Muitas. Felipe, eu me lembro uma vez que a gente, sabe, coisa de casal, a gente brigava bastante. Aí teve uma vez que a gente brigou, aí ela veio morar na igreja. Eu pequeno. Ela veio morar na igreja, é. Aí eu fui para uma vigília com o pessoal de outro ministério. Eu fui convidado lá no meu serviço, eu trabalhava de ajudante de pintor. Aí o pessoal que era cristão lá me convidou para ir para uma vigília com eles, né? Aí eu falei, eu vou. Sabe quando a gente tá machucado e a gente sabe que a gente precisa de Deus? Eu fui. Rapaz, eu não conhecia os caras, eu não conhecia ninguém, né? Subimos lá no monte, lá no Morro da Nova Sintra. Tem uma igreja, Foi pro monte? É, lá no Morro da Nova Sintra tem aquela igreja lá em cima, uma igreja, acho que é congregação, lá em cima do morro lá. E bem na frente daquela igreja tem um caminho. E eu cheguei primeiro do que os caras. Eu não conhecia ninguém, cheguei lá, não tinha ninguém, eu com medo já, sabe, uma escuridão, quase meia-noite. Eu falei, meu Deus, e esse povo que não chega, daqui a pouco foi chegando um, foi chegando outro e tal. Quando os irmãos chegaram, eles falaram, vamos subir. Ah, eu tô pensando que era para subir para a igreja. Não, mas era para subir para o meio do mato. Um estreitinho assim, sabe, pequenininho. Aí eu falei, vamos lá, vamos subir. Cara, quando eu coloquei o pé na trilha, desabei já, em lágrimas. Eu já subi chorando, sabe? Já senti a presença de Deus lá embaixo.
antes de eu chegar lá em cima. E os irmãos subiram cantando, e eu chorando, só chorava. Quando chegou lá em cima, aí o irmão pegou a Bíblia dele, aí ele falou assim, eu queria ler um versículo antes da gente começar. Aí ele leu um versículo. Qual era o versículo que ele leu? Eclesiastes 3, que é um tempo para todas as coisas debaixo do céu, aqui na terra, né? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Isso já lá no monte. E eu já lá no monte, já. Ele leu esse versículo para mim. Aí ele foi falando, e coisa por coisa, de tudo ali. Tempo para amar, tempo para chorar, tempo de rir, tempo de colher, tempo de plantar. Ele foi falando tudo aquilo. Aí começou a oração, né? Aí esse irmão falou assim, pô, tem uma pessoa aqui que é levita. Vamos cantar os louvores. Aí o irmão começou a pegar o violão lá e começou a dar os acordes no violão e eu comecei a cantar, porque eu já estava no Ministério do Louvor. Aí fomos cantando, de repente veio um irmão chorando, falando em mistério. Aí o irmão chegou perto de mim, eu estava de olho fechado, eu estava escutando aquela voz chegando perto de mim, falando em línguas estranhas, e eu escutando e estava ficando mais alto, eu pensei, está chegando perto. O irmão me abraçou. Aí ele falou para mim, Isaías 42, né? Quando Deus fala que eis que eu te levantei pela mão, né? E ele falou esse versículo no meu ouvido e falou tudo que eu estava passando. Quando eu saí de lá, quando acabou a oração lá do monte, eu saí de lá, aí eu voltei pela igreja. Já quase 2h da manhã, eu chamei ela. Ela estava na igreja, aí conversando, e falei para ela, vamos para casa. No dia seguinte eu vim buscar ela, levei para casa. Aí beleza, eu dormindo na sala e ela no quarto, né? Obrigado. Aí beleza. Quando foi no outro dia, ela lia aquele Pão Diário. Já lembra desse livro? Que tu abria o livro, cada dia da semana... É o livrinho lá. É o livrinho. Eu lembro. Era uma mensagem. E naquele dia, ela me chamou. Ela falou assim, olha essa mensagem. Quando eu fui ver a mensagem, Eclesiastes, capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o homem já ficou como? Eu já fiquei como? Meu Deus. São muitas coisas. O meu pai, ele ia bastante, agora não mais por causa da idade, mas ele ia bastante no monte. Ele fala que as maiores experiências que ele já teve foi em monte. Em monte, assim, cara, quem tiver a oportunidade de ir um dia, vai, porque no monte, acho que é que nem no sítio do irmão João. As experiências que a gente tem lá é diferente. Me perguntaram essa semana. Qual foi a melhor experiência que tu teve lá no sítio do irmão João? Eu falei, todas. Todas as vezes que eu fui para lá. E aí eu conto, sempre eu gosto de contar, sabe? Eu gosto de contar, que é para contagiar os irmãos. A gente tem que ser assim, a gente que é cristão, a gente tem que contagiar as pessoas para querer estar junto, para querer sentir a mesma coisa que a gente sente, né? Não é ficar falando um monte de asneira, um monte de besteira para afastar as pessoas. Ultimamente tem acontecido muito isso. Muitas pessoas não querem vir para a igreja por causa do próprio cristão. Que começa a falar mal do próprio pastor da igreja, aí vem visitante, aí tá o cristão lá no meio da igreja com cara emburrada. A pessoa vai olhar, o que eu vou fazer nessa igreja? Olha os irmãos tudo com cara emburrada. Não, a gente tem que contagiar, irmão. Contagiar pro bem, sabe? A gente tem que ser feliz, a gente tem que se alegrar, as pessoas têm que chegar aqui, a gente tem que ir aqui eu sou conhecido como o irmão do abraço. Emocionado. Né? Já me chamaram aí, meu próprio filho, mas já me chamaram de emocionado. Irmão Roberto Carlos, muitas emoções. Eu cumprimento todos, cara, todos. A gente está aqui, na hora do louvor, a gente acaba de louvar, eu vou voltando lá para o meio da igreja, eu vou passando quem eu não cumprimentei antes de começar o louvor, eu vou até a pessoa e vou cumprimentar. Se eu não conheço, eu vou lá conhecer, quero saber teu nome.
E criança, adolescente, jovem, adulto, velho, tudo, cara. Tudo. A gente não tem que fazer acepção, vou falar com aquela pessoa ali é bonita, vou falar com ela. Ah, não, aquele cara ali tá com o maior cheiro de sovaco, não vou falar com ele. Não, cara, é todos. É todos. Jesus abraçou o leproso, cara. Jesus abraçou o leproso que era uma pessoa que era isolada de todo mundo. Ninguém queria chegar perto, o cara andava com aquele badalo, aquele sino balançando lá para ninguém chegar perto dele. Opa, tem leproso chegando e todo mundo já ficava esperto para não encostar no cara. Jesus foi lá e abraçou. Por que eu vou fazer acepção de pessoas? Isso tem sido mal da igreja, né? Por que eu vou escolher com quem eu vou falar? Por que eu vou escolher com quem eu vou conversar? Por que eu vou escolher quem eu quero ser meu amigo? Não, é todos. É todos. Lá no reino dos céus vão entrar todos. Aquela pessoa que eu não estou falando hoje aqui, sabe? Aquela pessoa que eu tenho raiva hoje aqui, eu posso perder a minha salvação por causa disso. Se de repente essa pessoa é salva, eu não sei. Só quem sabe é Deus. Antigamente, rapidão, Lucas, antes da pandemia, eu lembro que tu fazia, toda vez que tu abria o culto e ia encerrar, tu falava, não saia desse culto sem cumprimentar no mínimo 10 irmãos. Eu lembro que tu fazia bastante isso. A pandemia veio para atrapalhar mais ainda. O que já era difícil, veio a pandemia, atrapalhou mais ainda. Atrapalhou o contato com as pessoas, o calor humano, o abraço, o toque, sabe? A pandemia veio para atrapalhar isso aí. E tem muita gente que fala que isso aí, não é uma coisa demoníaca. Como não? Como não é? E aproveitando assim para mudar um pouco de assunto, o senhor que é só um pouquinho mais velho que a gente, né? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho mais velho que a gente que é mais novo, a gente, tipo assim, sabe que os jovens estão muito perdidos aí no mundo e que o diabo, ele tenta trazer muito esses jovens para perto dele, né? Com festas, bebidas. Eu queria que o senhor desse um conselho para essas pessoas, para esses jovens. O senhor que tem mais experiência. Isso aí é só questão de visão. É só abrir os olhos. É só o jovem parar para pensar e enxergar o que está acontecendo na frente dele. Você vê balada de velho cheia. Você vê os velhos com combo bebendo. Você vê velho usando droga. Se você pegar aquele quebra-mar lá, outra vez a gente foi lá, um monte de adolescente com combo de vodka e energético bebendo. Por que isso? Porque os manjares, o diabo ele focou na juventude e na adolescência. Porque é muito mais fácil você influenciar um jovem. Você vê um adulto se matando por causa de depressão. Você vê um adulto se suicida. Adulto se suicida por dívida, porque a mulher foi embora, porque brigou, porque se separou, sabe? Mas, pai, me dá um iPhone. Ah, não vou dar. Depressão. É isso mesmo. Parece que os jovens e os adolescentes, eles aprenderam a lidar com os pais. E, infelizmente, os pais estão afastando o cajado. O conselho que eu dou para esses jovens. Se aproxima de Jesus. É o conselho que eu vou dar para qualquer um que chegar perto de mim hoje. Sabe? Porque não tem caminho melhor. Hoje você vai numa balada, você não sabe se volta para casa. Hoje você vê jovens se prostituindo, adolescentes se prostituindo, usando droga, sabe? Tendo overdose. Pô, a gente viu lá já tem uns anos, o irmão daquele MC Gui que morreu, né? Overdose. Tá entendendo? Os manjares para os jovens são muito maiores, são muito mais atrativos. É ruim. É coisa ruim que o diabo coloca na frente? Não é. Para eles são coisas atrativas. Para os jovens são coisas atrativas. Ah, fiquei com uma minazinha hoje. Aí no outro dia saí e fiquei com duas. Aí no outro dia saí e fiquei com três. Aí vai começar a virar uma disputa entre os amigos. E assim vai indo até adquirir uma doença. Ele vem devagarzinho. Ele vem dando. Ele vem soltando a corda. Vai pegando. Pega essa aqui também. Fica com aquela ali. Fica com essa aqui.
até acontecer uma gravidez indesejada e você perder a tua liberdade de jovem, de aproveitar a tua vida, podia estar fazendo muita coisa, podia estar estudando, podia estar num bom emprego, podia estar se preparando para o teu futuro. Não, vai ter que pegar qualquer emprego que aparecer, porque vai ter uma responsabilidade de criar um filho. E a gente vê o depois, a gente vê o antes, o gostosinho, de estar ali aproveitando tudo aquilo, e a gente vê o depois. A responsabilidade veio e não estava preparado para assumir essa responsabilidade. Por isso um monte de menina, mãe, solteira. Por isso um monte de moleque entrando no mundo do crime. Porque é pai e não arruma um emprego. Ah, então vamos ganhar dinheiro fácil. Vamos assaltar, vamos traficar, vamos fazer essas coisas. Se tivesse no caminho certo. Se tivesse ali, ó, na igreja, antes de assumir um relacionamento, vamos orar. Vamos ver se Deus está nisso. Vamos ver se é de Deus. Vamos respeitar, nada de ficar em fornicação, nada de querer ultrapassar limites, né? Porque o limite Deus impôs desde o início da criação. Desde o início da criação, Deus impôs o limite. Quando ele falou para Adão, ó, tudo isso aqui é seu, lá no Éden, tudo. Mas tinha um limite. E qual era o limite? Não tocar na árvore. Não comer o fruto daquela árvore. Ele podia aproveitar de tudo, mas tinha um limite. Até aqui. Até aqui. E hoje em dia o que o jovem mais gosta de fazer é de ultrapassar limites. O conselho que eu dou, respeite seus pais. A Bíblia é bem clara. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Honrar o pai e a mãe. Beleza? Honra. Porque hoje em dia a gente vê filho batendo em pai, filho matando pai e assim vai indo. Você falou dos pais se impor mais. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Elisa, e hoje minha mulher, no começo a Gra foi bem clara para mim. A mãe dela foi bem clara para mim. Falou, olha, você vai namorar minha filha, eu vou deixar ela namorar com você. Mas você só vai namorar com a minha filha se você for para a igreja junto com ela. Se você não for para a igreja junto com ela, pode esquecer namoro. E outra, hoje em dia eu vejo os namoros, os pais já entregam a filha ou o filho já direto pro namorado ali, entrega diretamente. Na época que eu estava namorando com a Elisa, a Graça deixava a gente ficar junto se eles dois estivessem em casa. Se eles não estivessem em casa, não era nem para chegar na porta, né? Podia nem ficar na porta conversando. Então eu acho que está faltando para a juventude hoje em dia é os pais se impor mais. Se impor mais. Tem hoje em dia leis que impedem do pai chegar com um cajado no filho. Eu lembro, Edu, que eu estava dentro da igreja uma vez e estava conversando, o meu pai pegou a gente, levou a gente lá para o fundo da igreja, matando a gente dentro da igreja. Então eu acho que está faltando os pais, não estou falando aqui que é para o pai bater no filho, espancar o filho, longe de mim, mas acho que o pai tem que se impor mais com o filho. Pô, você está dentro da casa do seu pai. Pô, meu pai e minha mãe sempre falou para mim, Felipe, enquanto você estiver dentro da minha casa, você não vai fazer tatuagem. Se você fazer, você vai se ver comigo. E eu obedeci, entendi, porque meus pais soube se impor. E só fiz depois que saí da casa deles. Então eu acho que o jovem, ele, no começo, assim, um adolescente, ele olha e vê os pais como inimigo. Os pais é meu inimigo. Meu pai é meu inimigo. Meu pai é chato. Meu pai é chato, meu pai é insuportável. Mas né, Lucas? se soubesse ali o porquê o pai está querendo que você não passe pelas coisas que talvez ele já passou, pelas desilusões. Ah, meu pai não deixou namorar. Principalmente para a menina, que eu vi a minha irmã falando isso com meu pai. Ah, meu pai não deixou namorar. Porque ele não quer que você passe por desilusões, não quer que você fique passando na mão de um, de outro, porque ele não quer que você sofra. Porque esse mundo, ele quer que você sofra. O mundo está assim, né? E já falando desse mundo de dificuldades e tal, para você, Edu, qual foi a sua maior dificuldade assim na caminhada cristã? O que mais você acha que te atrapalhou, que te deu uma balançada? Foi eu mesmo. A gente tropeça por nós mesmos.
quando a gente para, olha, eu vou falar uma coisa para você, Felipe. Como eu disse, vai fazer 11 anos que eu congrego nesse ministério. E graças a Deus, quando eu voltei para Jesus aqui nesse ministério, eu voltei focado. Eu voltei com o pensamento de quê? De olhar para Jesus. De não olhar para o homem. Porque a maior dificuldade quem coloca somos nós mesmos, as pessoas. Né? Aconteceu uma série de coisas que eu poderia já não estar mais no ministério se eu olhasse para o homem. Né? Isso com os pastores lá de trás. Tá? Então, o melhor para uma pessoa para passar por cima das dificuldades é estar focado. É estar focado, focado em Cristo. É estar aqui por Cristo. Né? A consequência disso é eu chegar em um culto, encontrar o Felipe, encontrar você, encontrar as meninas, encontrar as pessoas aqui. Né? Isso é uma consequência. Eu vim para cultuar a Deus. E eu cheguei aqui e encontrei pessoas com o mesmo objetivo que eu. Porque barreiras nós vamos encontrar. Disse-me disse, nós vamos encontrar. Se um dia você entrar, Felipe, numa igreja perfeita, sai. Porque você vai estragar ela. Porque você não é perfeito, ninguém é perfeito. O Lucas não é perfeito, eu não sou perfeito. Só teve um perfeito. Só teve um que pisou os pés aqui na face dessa terra. E ele colocou o pé dele aqui e ele saiu daqui, do mesmo jeito, sem pecar. Só um. A gente peca o tempo todo. Nós somos falhos. Então, a maior dificuldade somos nós mesmos. Para na frente do espelho e pergunta: qual é a minha maior dificuldade? E abre os olhos. Qual é a imagem que você vai ver? A sua maior dificuldade é você mesmo. É a sua luta, a sua batalha interna, carne e espírito. É a tua carne querendo fazer a vontade dela e o teu espírito do outro lado, através da tua consciência, falando: não faz isso. Não faz isso que Deus não vai se agradar. Não faz isso. E é você ouvir o espírito e não fazer, e não praticar. Só que hoje em dia acontece muito. As pessoas dão muito ouvido para a voz da carne. Aí eu vou fazer. Rapidinho, depois eu oro, Deus perdoa. Aí começa a fazer, aí começa a tomar uma proporção grande e depois não tem mais força para sair. E as palavras também que tem tido dentro das igrejas, não as palavras mais que nem a de João Batista: arrependa-se porque é chegado o reino de Deus, arrependa-se porque Deus, ele é amor. Sim, agora ele é nosso advogado, mas depois que Jesus voltar, ele será o nosso juiz. Então eu acho que dentro das igrejas também tem pregado palavras coach, de autoajuda. Você pode pecar porque você é bonitinho, você pode pecar, mas Deus, ele tem poder para te perdoar. Sim, Deus tem poder para te perdoar. Só que eu acho que as palavras que estão sendo ministradas dentro das igrejas também já influencia isso para as pessoas. Pode pecar, não precisa ter medo. O temor, eu acho que o que é mais grave, Lucas, é o temor das pessoas. Acabou. Uma vez eu estava numa célula de jovens e o líder de jovens ali, naquela ocasião, falou: vamos orar, vamos fazer um face a face. O jovem pegou e falou assim: orar é chato, eu não consigo orar 5 minutos. Talvez aquela pessoa, o que ela tinha de oração, o modelo que ela tinha de oração, não tinha modelo. Não tinha modelo de oração, não tinha alguém que incentivava ela a orar. Então eu acho que o que está faltando também é pessoas que estão ali para motivar um ou outro. Pô, irmão, você caiu hoje, mas se levanta, Deus te ama, bola para frente, Jesus tem o poder para te levantar. E é isso, eu acho que é isso. Está faltando pessoas que motivem a outra e mostrem o verdadeiro caminho, o verdadeiro Jesus. Sim, Jesus é amor, mas também ele é fogo consumidor. As pessoas estão levando para um lado: não vamos falar desse jeito não, porque senão o Eduardo vai se sentir magoado. Mas, a palavra de João Batista era o quê? Arrependa-se que é chegado o reino de Deus. Inclusive chamava as pessoas raça de víboras. O próprio Jesus, Felipe. O próprio Jesus, quando ele se deslocava de um lugar para o outro,
Ele saía para pregar o evangelho. Ele saía para pregar o evangelho. Ele não saía para... Ele não ia de um lugar específico, eu vou lá, porque lá tem um monte de gente enferma, eu vou lá curar as pessoas. Não. Ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho. O que acontecia no meio do caminho? Ele encontrava pessoas. Ele encontrava pessoas doentes, encontrava. E a compaixão dele pelas pessoas era tão grande que ele curava, sim. Ele operava milagres, sim. Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele veio para salvar a humanidade. Ele não veio para curar. Ele veio para salvar. Tá entendendo? Ele veio para morrer por nós. Porque Deus sabe que nós, homens, não teríamos força para aguentar o que Jesus passou. Tá entendendo? Por isso Jesus veio. Para nos salvar disso. Tá entendendo? Ele não veio para curar um doente. Ele não veio para curar não. Tanto que naquela passagem bíblica que fala sobre os amigos que levam o amigo paralítico que desce ele pelo telhado, quando Jesus curou ele, o que Jesus falou? Tu tá curado, levanta e anda, porque tu tá curado. Foi isso que Jesus falou para ele? Perdoados são os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Jesus estava preocupado era com a alma dele, não era com a carne. Jesus não estava preocupado se ele curou, se ele vai levantar e vai lá, não. Jesus estava preocupado com a alma dele. Perdoados estão os seus pecados. Está entendendo? Jesus veio para isso. A consequência de tudo isso que Jesus veio fazer é que de lugar em lugar que ele foi andando, meu Deus, ele foi arrastando multidões. Porque o homem em si está acostumado com milagre. O evangelho pregado, você falou de evangelho, o evangelho pregado hoje é o evangelho da facilidade. Jesus vai te dar isso. Jesus vai te dar aquilo. Ele não veio para dar nada para ninguém, ele veio para salvar. Quem quer ser salvo, se arrependa. Para que possa ser perdoado os seus pecados e você ser salvo. E eu sou pregador, como você também é. Isso já dá uma mensagem, né? Isso já dá uma palavra, uma pregação, né? Eu tô pensando, você tá falando, e eu tô aqui só imaginando. Jesus, na nossa vida, a intenção de Jesus é salvar a nossa alma. O milagre é uma consequência, já dá um tema de uma pregação. O milagre é uma consequência na nossa vida. Então, Jesus sim pode te curar. E se ele não te curar? Se ele não curar a tua enfermidade? O importante é que ele quer te transformar mentalmente, quer transformar o teu coração de pecador. Então, eu acho que as pessoas, ela acha que Jesus é um santo milagreiro, né? Cara, vê se tu consegue ver por esse lado. Uma vez eu parei para pensar e eu comecei a pensar. Jesus, ele era um agente de milagres. Mas para que o milagre pudesse acontecer, a pessoa tinha que ter o quê? Fé. Certo? Fé. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé, o que adianta? A pessoa querer buscar a bênção e não querer, e não ter fé, e não acreditar. Será que vai? Será que vai ser? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Às vezes Deus coloca um projeto no coração de uma pessoa. Será que vai para frente? Será que eu vou ter resultado? Será que isso, será que aquilo? Cadê a tua fé, irmão? Cadê a tua fé? Tá entendendo? As pessoas hoje vão procurar a igreja com facilidade e são enganadas. São muito enganadas. Outro motivo pelo qual afasta as pessoas da igreja, né? A Bíblia fala que teríamos falsos profetas. Falsos profetas. E o que mais tem? Pessoas usando o evangelho de Jesus para ganhar dinheiro. Igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Igreja que a presença de Deus não passa nem na porta. Mas está assim. Porque é fácil. As pessoas querem facilidade hoje em dia. Jesus andava de cidade em cidade. De cidade em cidade. Ele andava, né? Andava. Não tinha Uber,
Não tinha ônibus, não tinha moto, não tinha carro, tinha um jumento. Né? O Subia no jumentinho. jumento, imagina, aquele balançando assim, ó. Acho que cansava mais em cima do jumento do que. Não era não? E também é uma coisa que eu queria que o senhor comentasse aqui, né? Porque eu acompanhei boa parte dessa sua trajetória chegando na igreja e até hoje. Hoje em dia o senhor líder de louvor e presbítero. Queria que o senhor falasse o que significa para o senhor. Para mim, eu ser líder do louvor e ser presbítero da igreja é como se eu fosse um membro que está sentado lá no meio da igreja. Não muda nada. Eu tenho a minha responsabilidade de líder de louvor. Eu tenho a minha responsabilidade de ser um presbítero da igreja. Tenho. Mas aí eu paro para pensar. Deus está lá no trono dele olhando para cá. Ele está vendo o Eduardo, presbítero? Ele está vendo o Eduardo, líder do louvor? Ele está vendo o quê? O Eduardo, servo. Eu sou servo como o pastor é servo. Eu sou servo como você é servo. Eu sou servo como a Claudinha é servo. Tá entendendo? Eu tenho essa visão. Porque se eu deixar entrar no coração esse ego, eu sou, aí Deus não está nesse lugar. Quem tem que habitar é Deus. Não é o Eduardo presbítero. Não. Quem tem que falar é o Espírito Santo. Não é o Eduardo presbítero. O Eduardo vai pregar hoje. Não é o Eduardo que está falando. É o Espírito Santo. O Eduardo é um servo sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma mensagem para a igreja. O Eduardo é um servo que está ali na frente do louvor para ajudar as pessoas a adorar a Deus. Nós somos usados como um canal de bênção, porque até a adoração vem de Deus. A adoração que a gente está ali no púlpito cantando, adorando a Deus, vem de Deus. E eu sou simplesmente um canal que a adoração vem a mim e a gente deixa fluir para a igreja. Tá entendendo? É isso. Eu sou servo. Ô, Edu, pra gente finalizar, de tudo isso que a gente falou, de tudo isso, qual o recado que você deixa para as pessoas hoje? Qual o recado que você dá? Tanto quem passa uma dificuldade na caminhada com Jesus, quem está passando por uma grande enfermidade, qual o recado que dá para deixar? Olhando naquela câmera ali, irmão, qual o recado que dá para deixar? Bom, o recado que dá para deixar, depois de tudo isso que a gente falou aqui, já foi bem claro, a gente já falou tudo, praticamente aqui. Que não tem lugar melhor de se estar do que nos pés de Cristo. Não tem lugar melhor para você se humilhar do que nos pés de Cristo. É melhor você se prostrar. É melhor você se prostrar diante de Deus do que você se prostrar diante de homem. O homem vai sair falando mal de você. Você vai chegar para alguém e vai pedir uma ajuda, a pessoa pode até te ajudar, mas quando você virar as costas, vai falar de você. Tá entendendo? O recado que eu dou, se aproxime de Deus. Se aproxime de Cristo. Né? Se entrega. Se entrega. Por quê? Porque o melhor lugar para a gente estar hoje é com Deus. Como eu falei aqui, eu passei muito tempo de luta sem Deus. Hoje eu também passo por muito tempo de luta, mas é totalmente diferente. A gente tem um Deus do nosso lado, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos ama, um Deus que se entregou por mim e por você. Se renda. Amém. Amém? Amém. Para encerrar, né? Obrigado, Edu, por esse bate-papo. Acredito que muitas vidas foram impactadas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? Comenta aí, compartilhe com alguém que precisa receber essa palavra. O testemunho do nosso irmão, se fosse para falar tudo, seria umas 3 horas aqui conversando. Pode me chamar mais umas 3 vezes. Mas aí a gente divide em uns 5 podcasts aí. Mas no próximo teremos um outro convidado aqui, teremos outras pessoas aqui entrevistando. Agradecer a todo mundo que vai compartilhar, vai nos ajudar. Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus, né, Lucas? Sim, espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e através da sua vida toque outras pessoas também, sua família, seus amigos,
Então compartilhe esse vídeo que em nome de Jesus vai alcançar muitas pessoas. É isso.